Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Eu sou a professora Keila e esta é uma aula da disciplina de Geografia, voltada para o 8º e 9º anos da EJA. Na aula de hoje vamos estudar fatos importantes sobre o Oriente Médio. Você sabe em qual continente ele fica? É a região que concentra atualmente o maior número de conflitos no mundo. Você conhece algum fato histórico importante que ocorreu nessa região? Não? Então fica comigo nesta aula que a gente vai conversar sobre isso. Que tal você registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? É importante saber que você esteve por aqui, acompanhando a nossa aula. Para vocês que acompanham a nossa aula de Geografia, esta é voltada para o 8º e 9º anos da EJA. Nosso eixo temático é Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade nos fenômenos geográficos. O objetivo específico é compreender as principais características, atividades econômicas e problemas ambientais existentes no Oriente Médio. A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abriga mais de 60% da população mundial, o que vale mais de 4 bilhões de habitantes. O continente é dividido em 6 regiões. Vamos ver? Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Cada uma dessas regiões tem características físicas, econômicas e sociais próprias. Na aula de hoje, vamos focar no Oriente Médio, que é uma região do continente asiático, conhecida por ser bastante conflituosa. O Oriente Médio é uma região composta por países e territórios da Ásia Ocidental, situado entre os continentes asiático, europeu e africano. E possui abundância em petróleo, fator estratégico para muitas potências mundiais. Conhecido por ser uma região de contrastes e de características diversas, que podem ser econômicas, sociais e linguísticas. Existe ali uma grande diversidade cultural. Podemos falar de idiomas, pois existem muitos ali, além do inglês e do francês, devido a toda uma herança colonial. E também uma grande diversidade étnica, como por exemplo, árabes, persas, armênios, enfim, há uma grande diversidade, tanto linguística quanto também étnica. O Oriente Médio é uma região composta por países e territórios da Ásia Ocidental, situado entre os continentes asiático, europeu e africano. E possui abundância em petróleo, fator estratégico para muitas potências mundiais. Conhecido por ser uma região de contrastes e de características diversas, que podem ser econômicas, sociais e linguísticas. Existe ali uma grande diversidade cultural. Podemos falar de idiomas, pois existem muitos ali, além do inglês e do francês, devido a toda uma herança colonial. E também uma grande diversidade étnica, como por exemplo, árabes, persas, armênios, enfim, há uma grande diversidade, tanto linguística quanto também étnica. Vamos entender agora como é a organização dessa região. Quais são os países que compõem o Oriente Médio? Vamos lá? Vamos ler alguns países. Turquia, Síria, Iraque, Israel,
Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Iêmen, Catar. Esse país Catar, ele te lembra alguma coisa? Muito bem, será o país sede da Copa 2022. Agora, observem no mapa essa região em azul, os mares. Região conhecida como área de intenso comércio, que se estende entre Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e vai até o Golfo Pérsico. É extremamente importante e rica em petróleo. O Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo são muito importantes. Sabe por quê? Porque entre eles, aqui fica o Canal de Suez, que é uma importante rota comercial, extremamente estratégica, pois é mais fácil passar por aqui com os navios do que atravessar toda a África. Dá pra gente entender agora o motivo de tanta disputa e conflitos entre esses países, né? Essa região apresenta clima árido e semiárido, também chamado de Ásia Seca, devido aos diversos desertos da região. Isso acaba conferindo a grande parte dos países uma dificuldade em sua produtividade agropecuária, formada aí pela produção de culturas mediterrâneas, como a tâmara, a oliveira, que são bastante divulgadas na região. Por conta disso, a principal vegetação dos países que compõem a Ásia Ocidental é a xerófila, plantas com características para sobreviver em lugares extremamente secos e quentes. Aqui temos a imagem da vegetação xerófila. Além disso, é possível encontrar outros tipos de vegetação, como estepes ou pradarias. O Oriente Médio é conhecido como palco de grandes conflitos territoriais, entre eles a água. Apesar dos rios importantes como Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, a região sofre com a constante falta de água, pois alguns rios são intermitentes, quer dizer que secam em um determinado período do ano. Mas dois deles, o Tigre e Eufrates, não secam, eles são rios perenes. Isso porque possuem nascentes na Turquia, onde parte do seu território está na Europa, que concentra chuvas frequentes. E entre eles pode ser desenvolvida uma agricultura de irrigação, com uma condição melhor por ter acesso à água abundante. Sendo assim, a região é de grande escassez e estresse hídrico, pois ela tem uma elevada demanda e uma baixa oferta. Em relação à economia, os países do Oriente Médio vivem quase que exclusivamente por conta do petróleo. Lá existem os principais produtores de petróleo do mundo, bem como as maiores reservas desse recurso natural. O fato é que cerca de 60% de todo o petróleo consumido pelos países mais industrializados do mundo é proveniente dessa região do Oriente Médio. Logo, é uma região muito estratégica quando o assunto é energia. Por conta da grande quantidade desse recurso mineral, foi criado em 1960 a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A criação da organização gerencia a exportação e importação da fonte energética, aliados a fatores políticos e econômicos. Mas será que a economia dessa região é baseada só no petróleo? Não, outras áreas também se destacam. Por exemplo, a agropecuária. Entretanto, o clima seco e extremamente quente não favorece a atividade econômica.
Bom, então entendemos que o petróleo é o carro-chefe da economia do Oriente Médio. Ele é a fonte de energia mais utilizada no mundo. É um combustível fóssil formado há milhões de anos por meio da decomposição de restos de animais e vegetais. O petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, não possui capacidade de regeneração. Sendo assim, ele pode acabar. E existe uma grande preocupação ambiental na atualidade com relação à utilização desse recurso e seus impactos socioambientais. Mas quando eu falo de preocupação, é de forma global, pois o petróleo é um mineral utilizado por todos nós. Já a política é uma das questões que mais causam conflitos na região. Desse modo, os conflitos possuem procedência histórica desde as primeiras civilizações que ocupavam o Oriente Médio. Além disso, por conta de recursos como o petróleo, a região é constantemente influenciada por intervenções políticas. Assim, o contexto geopolítico mundial coloca os países em guerras e disputas que vêm ocorrendo desde o século XX. Como, por exemplo, a grande disputa territorial envolvendo petróleo e a água, que tem uma grande distribuição bastante irregular. Envolvendo um solo que para determinada religião é sagrado. Sem falar que é uma região de grande diversidade, etnias, religiões, povos completamente diferentes. Por esses e outros motivos, essa região foi denominada como um barril de pólvora. E essas situações que ocorrem no Oriente Médio são de todas as formas causadas por desavenças políticas e também religiosas. Um dos principais conflitos está entre judeus e árabes, causas antigas, desde a Primeira Guerra Mundial, que gerou a divisão da Palestina em dois territórios distintos, sendo uma parte para os árabes e a outra para os judeus. Na divisão, os judeus conseguiram um território 57% maior que a parte destinada aos árabes. A divisão não deixou os árabes felizes e se intensificou ainda mais as desavenças quando os judeus criaram em 1948 o Estado de Israel. Após a criação, os árabes decidiram iniciar uma guerra contra os judeus. A religião no Oriente Médio é bastante diversificada e essas diferenças religiosas têm provocado ao longo dos anos bastante conflitos e disputas por territórios considerados sagrados. As três principais religiões monoteístas, ou seja, crença na existência de um único Deus, surgiram no Oriente Médio. E são elas o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. A religião com maior número de seguidores é o islamismo, com 90% da população. Os muçulmanos proferem que só existe um Deus e ele é Alá. A segunda maior religião em números de seguidores no Oriente Médio é o cristianismo. A região abriga cerca de 12 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes, como a cópita ou a maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Os países com a maior quantidade de cristãos são a Síria e o Líbano. E o judaísmo, com mais de 6,5 milhões de judeus, quase todos em Israel. O território que atualmente corresponde à Palestina já foi habitado por judeus há cerca de 4.000 anos. No entanto, foram expulsos durante o Império Romano. Tempos depois, retornaram
e se fortaleceram com a construção do Estado de Israel em 1948. Este fato é um dos motivos de grandes conflitos entre judeus e palestinos. A cidade de Jerusalém é disputada pelas 3 grandes religiões e é considerada um local sagrado para o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Outro país do Oriente Médio que vive uma grave crise política e econômica é o Líbano. Você se lembra daquela explosão no porto de Beirute em agosto de 2020? Pois é, foi nesse país, no Líbano. A explosão foi causada por um estoque de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é usado como base para fertilizantes. Deixou mais de 200 mortos e milhares de feridos, além de ter destruído grandes áreas da capital do país. Mas o país vive uma grave crise econômica desde 2019, com uma das maiores dívidas externas, alto nível de desemprego e 1/3 da população vivendo na pobreza. A destruição do porto complicou ainda mais a situação econômica do país, que já era delicada, e faz fronteira com a Síria, que está em uma guerra civil há quase 10 anos, e também com Israel, com quem o país está vivendo um grande conflito. Bom, depois de todo esse aprendizado, que tal uma atividade? A economia do Oriente Médio gira principalmente em torno da exploração de combustíveis fósseis, com destaque para o... Vamos ver as opções? Será que é o cobre, o ouro, petróleo ou estanho? Vamos ver quem prestou atenção na aula. Vou dar um tempo para vocês. E aí, o que vocês responderam? Petróleo? Acertaram! Lá estão os principais produtores de petróleo do mundo, bem como as maiores reservas desse recurso natural. Parabéns, pessoal! A segunda atividade é: qual das alternativas abaixo descreve uma característica natural do Oriente Médio? Vamos ver as opções? Distribuição constante de chuvas ao longo das estações do ano. Será? Ocorrência de tipos climáticos que variam do árido ao semiárido. Presença de pequenas reservas de recursos minerais e energéticos. Vocês irão marcar a opção que vocês acharem a correta. Vou dar um tempo para vocês. E aí, lembraram do que estudamos na aula? Vamos ver juntos? Qual das alternativas abaixo descreve uma característica natural do Oriente Médio? Então, lá existe a ocorrência de tipos climáticos que variam do árido ao semiárido. Lembram do que estudamos? Então, a letra B é a opção correta. Parabéns, pessoal! E se você ainda não registrou a sua presença, pode fazer agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Vamos revisar a aula? Vimos que a Ásia é o maior dos continentes. E nela fica o Oriente Médio com todas as suas diversidades. Região de clima árido e semiárido, com predomínio de grandes desertos e escassez de água. Vimos fatos importantes de alguns países,
como o Catar, que será a sede da Copa de 2022, e o Líbano, onde ocorreu a explosão do porto de Beirute e ainda enfrenta uma grave crise econômica. Israel e os conflitos entre judeus e palestinos. A riqueza que o petróleo traz para essa região e as grandes tensões econômicas, políticas e religiosas. Depois de estudar sobre tantos conflitos culturais, políticos e religiosos, pesquisem que tipo de ajuda outros países podem oferecer para as nações que sofrem com tantos conflitos. Discuta esse conteúdo que é tão importante com seu professor, com a sua professora, com os colegas de sala. Pesquise sobre o assunto. Se ficou com alguma dúvida ou quiser fazer o seu comentário sobre a aula, mande pelo nosso WhatsApp 27 9966 101 43. Também quero receber por lá o resultado da pesquisa que você irá fazer depois da aula. Vou esperar a sua contribuição, viu? Não deixem de interagir conosco em nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. E se você perdeu alguma aula aqui ou quer rever alguma que gostou ou ficou com dúvida, acesse o nosso site. Lá há o banco de aulas divididos pelos segmentos e disciplinas. Vale a pena conferir. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui junto com vocês, aprendendo em mais um momento geográfico. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!